tarde, meus amores. Vamos lá. Hoje, terça-feira, 7 de julho de 2020. Vamos dar continuidade, à nossa semana, segundo dia da semana. Hoje, começando por matemática. Vamos lá? Hoje, na aula de matemática, nós vamos falar sobre ângulos. A semana passada só falamos sobre polígonos, até ontem, não é? Fizemos a revisão de polígonos. Polígonos são figuras formadas por linhas retas fechadas, que elas não se cruzam. E dependendo da quantidade de linhas, de retas que esse desenho, essa figura for feita, ela recebe um nome pela quantidade de linhas que ela é formada. Vimos também sobre os triângulos escaleno, equilátero e isósceles. Equilátero são os triângulos que têm os seus 3 lados iguais. Escaleno tem 2 lados iguais e um diferente. E o isósceles tem os 3 lados diferentes. Vimos que os quadriláteros são figuras de 4 lados, São quadrados, retângulo e losangos, que ele tem as suas linhas paralelas, tanto na vertical quanto na horizontal. E o trapézio é um quadrilátero que tem 2 lados paralelos, ou seja, lados paralelos. E hoje nós vamos falar sobre ângulos, ou espaço e forma. Então, vamos dar início à nossa aula. Primeiramente, saber o que é ângulo. Ângulo é a região limitada por 2 semi-retas que têm a mesma origem. Então, ângulo é a região limitada por 2 semi-retas que têm a mesma origem. Para saber o que é semi-reta, nós vamos estudar primeiro o que é reta. Reta é um traço que segue uma única direção, sem curvas ou ângulos. Então, reta é um traço que segue uma única direção, sem curvas ou ângulos. Olha aqui, uma reta que segue. Ele pode ir para lá ou pode ir para cá, pode ir para a direita ou para a esquerda. Então, reta é o único traço que segue uma única direção. Ou ele vai totalmente para a direita ou ele vai totalmente para a esquerda. Já a semi-reta é uma reta que tem início, marcado por um ponto, mas não tem fim. Então, a reta ela não tem começo nem tem fim, ela vai infinitamente. Já a semi-reta ela tem começo, que é marcado por um ponto, certo? Aqui, mas ela não tem fim. Essa reta ela pode ir infinitamente. Então, revisando. Ângulo é a região limitada por 2 semi-retas que têm a mesma origem. Reta é um traço que segue uma única direção, sem curvas nem ângulo. Ela não vai subir nem descer, ela vai reta. Semi-retas é uma reta que tem início marcado por um ponto, mas não tem fim, certo? Agora vamos ver o que é um segmento de reta, porque ela pode ser reta, semi-reta ou segmento de reta. Segmento de reta. Segmento de retas possui um ponto inicial e um ponto final, quer dizer que ela tem começo e ela tem fim. Os segmentos de retas possuem um ponto inicial e um ponto final, então ela tem começo e tem fim. Em um ângulo, as 2 semi-retas, aquela que tem começo, mas não tem fim, recebe o nome de lados e chamamos de vértice, o ponto de origem dessas 2 semi-retas. Não se preocupem que eu vou explicar o que é um ângulo que tem 2 semi-retas que recebe o mesmo nome de lados. Chamamos de vértice o ponto de origem, o ponto de largada, o começo, o início dessas semi-retas. Então, aqui está um ângulo
com semi-retas, como ele disse aqui, como eu expliquei, com duas semi-retas que levam o nome de lado, e esse ponto de ligação chamamos de vértice. Eu fiz 3 desenhos para vocês entenderem um por um. Então, ó, eu tenho aqui o primeiro desenho, tá vendo? O primeiro desenho, que aqui é um ângulo, que ele tem 2 linhas retas, tá? 2 linhas retas. Aqui, ó, na segunda figura ele já tem 2 linhas retas e tem um ângulo. Por quê? Em um ângulo, as 2 semi-retas, ó, porque ela tem começo, mas não tem fim, recebe o nome de lado. Então, lado, lado. Como vocês vão ver na figura, na terceira figura, que ela é completa. Como eu fosse fazendo passo a passo. Primeiro eu faço as retas, as semi-retas. Depois eu acrescento o ângulo. E na terceira eu já acrescento a vértice, os lados e os ângulos. Então eu digo a vértice, gente, nada mais é do que esse ponto aqui, ó. É o ponto de ligação. Elas não se cruzaram, elas se encontraram. Aqui é o ponto de partida e elas saíram sem direção. Só que no meio desse ângulo, dessas semi-retas, ela tem um ângulo, que o ângulo é formado aqui, ó. Esse espaço de dentro, como ele mostra na segunda gravura, é o ângulo das semi-retas. E essas semi-retas, ela tem lado e lado. Aqui no meio é o ângulo e aqui o ponto de encontro, o ponto inicial é chamado de vértice. Por que só tem uma vértice? Porque ela tem saída, mas não tem fim. É como essa vértice, gente, ela fosse o ponto inicial. Porque a semi-reta ela tem começo, mas não tem fim. Então a vértice ele marca o início da semi-reta. Ela tem início, mas não tem fim. Nesse caso aqui, o zero, tá? Esse aqui é um zero. O zero é a vértice do ângulo. Por quê? É o ponto de partida. Então eu digo que ele saiu do ponto zero até chegar ao ponto C. Ó, e essa setinha aqui, ele vai estar mostrando a semi-reta. Tá dizendo da onde ele saiu e até onde ele chegou. E na linha de baixo, no outro lado, eu tenho o ponto de partida e tenho o ponto de onde ele chegou, para onde ele vai, tá seguindo. Então, isso aqui são as semi-retas 0C, 0D. E essa setinha em cima significa a reta para onde ele vai seguir. A indicação, eu digo C, 0D. Então, o C, o 0, que é o vértice, que esse vai ser representado por um acento circunflexo em cima dele, ou D, 0C. Então, ponto de partida. Começou no C, 0D. E esse 0 aqui no meio, ele vai ser acrescentado um chapéuzinho nele, porque ele é o vértice. Tá? Então, saída aqui, ó, até chegar aqui. Então, lemos ângulos C, vértice D, ou D, vértice C, certo? É assim que eu identifico os ângulos, tá? De qualquer dúvida, gente, vejam novamente o vídeo, leiam o livro, porque tudo isso que tia tá botando aqui, ela tirou do livro de vocês, essas explicações. Então, vamos lá. Eu trouxe um materialzinho que nessas aulas agora que seguem de matemática, vocês vão precisar muito. As réguas, tá? Ó, então, os tamanhos diferentes. Nós iremos precisar bastante deles, tá bom? Bastante mesmo nós vamos precisar deste material, porque nós estamos falando de retas, de linhas. Então, para ela ter a medida certinha, precisa de uma régua. Este aparelhozinho aqui, esse instrumentozinho aqui, ele é chamado de transferidor. Isso mesmo, o transferidor. Para medir o valor de um ângulo, usamos um transferidor. Um ângulo é medido em graus. Então ele tá, ó, um ângulo, aquele que vai ficar
aqui no meio, ele é medido em graus. Então, para fazer o ângulo, eu preciso desse transferidor, que eu vou fazer a linha, e é ele que eu vou fazer o ângulo, porque ele vai ficar certinho, é a medida dele aqui. Classificamos as classificações dos ângulos. Os ângulos eles podem ser classificados em reto, ângulo reto, que ele mede 90 graus. Por que reto? Um ângulo reto, ele não é aquele ângulo oval, redondinho, ele é um ângulo reto, ó. Então, reto, os ângulos eles podem ser classificados em reto, quando eu faço aqui um quadradinho dentro. Ponto, a vértice, chegada e chegada, tá? Eu posso dizer que aqui eu tenho A, vértice C. Eu posso dizer C, vértice A. Representei o ângulo, tá certo? Então aqui, ó, o ângulo mede 90 graus. É um ângulo reto. Por que reto? Porque ele é feito de linhas retas. O ângulo ele pode também ser agudo. Então, o ângulo reto mede 90 graus. Memorize isso. Um ângulo reto mede 90 graus. Foi o celular que caiu, tá? Um ângulo reto mede 90 graus. Um ângulo agudo. Um ângulo agudo, ele mede menos de 90 graus. Então, um ângulo agudo, ele mede menos de 90 graus. Então, ó, 20 graus, esse partezinha do meio, ele vai medir, não vai dar 90. Por quê? Porque esse ângulo aqui, ó, ele vai estar mais fechadinho, tá? Agudo, então ele vai estar mais fechadinho, ele não vai estar tão aberto. Então, aqui dentro a medida dele pode dar 20 graus, 60 graus, 10 graus, 85 graus, não 90. Por quê? O agudo, ele mede menos de 90 graus. Só o reto é que mede 90 graus. O agudo mede menos de 90 graus. E essa bolinha aqui, gente, em cima, ela representa graus, tá bom? Além do ângulo reto, que mede 90 graus, além do ângulo agudo, que mede menos de 90 graus, nós temos o ângulo obtuso. Então, ângulo reto, ângulo agudo e ângulo obtuso. Eita, se o ângulo reto mede 90 graus, o agudo mede menos 90 graus. E o obtuso, quando é que ele mede? Vamos lá ver, descobrir? O ângulo obtuso, ele mede mais de 90 graus. Então, ele é uma figura mais aberta. Então, ó, pode medir 120 graus. E quando ele for retinho, as retas, as linhas, a gente faz a medição aqui fora. Esse aqui tem 270 graus de abertura, o ângulo dele. Esta aqui, 120 graus. Então, os ângulos eles podem serem classificados em reto, que medindo 90 graus, agudo medindo menos de 90 graus e o obtuso que mede mais de 90 graus. Também os ângulos têm valor, tem alguns ângulos que têm valores maiores que 90 graus, tá? Ângulos que tem valor maior que 90 graus. Eles recebem o nome de raso ou ângulo de uma volta. Por que ângulo raso? É ângulo que mede 180 graus. Então, eles vão ângulos que têm valores maiores, eles recebem nomes diferentes, que é o ângulo, é o raso, é um ângulo reto, ó. Então, eu faço só a medida de um lado para o outro. Ângulo de uma volta, ângulo que dá uma volta completa.
que mede 360 graus. O que é isso? É um ângulo que dá duas voltas, uma volta inteira. Se eu pegar aqui, ó, em metade, ele é um ângulo raso, metade só. Deixa eu fechar aqui. Metade. Ele é um ângulo raso, porque ele mede 180 graus. Já o ângulo de uma volta, ele mede 360 graus. Por quê? Ele vai dar uma volta toda, com a pirueta que a gente faz, que dá o 360 graus. Dá uma volta completa. 180, meia volta. 360, uma volta inteira. No livro de vocês ainda tem o ângulos nas figuras planas, como quadrado, retângulo e o triângulo, porque eles também podem ter ângulos, tá certo? Então, ângulos em figuras planas, que é figuras que não são só linhas, elas são quadradas, elas são fechadas. Então, um quadrado ela pode ter ângulos, um retângulo, um triângulo ela pode ter, isso mesmo, um triângulo, certo? E tem triângulos que tem aquele curvadinho. O que é que vocês vão fazer na tarefinha? Na página 139, certo? O que é que vocês vão fazer? Vocês vão escrever sim ou não. Ângulo é uma abertura de um vértice, sim ou não? Ângulo é uma abertura de um vértice. Lembra que tem um ponto de partida? O ângulo raso mede 180 graus. O ângulo reto mede 91 graus. O ângulo reto mede 90 graus. Lá no começo, ângulo reto. Não é raso, é reto. Não confunde o número. Complete os enunciados corretamente. Então vamos falando em que? Ângulos. Um ângulo é formado por duas semi-retas, que tem começo, mas não tem fim, que partem do mesmo ponto. O ponto onde as semi-retas se encontram é o V. O ângulo que dá uma volta, aquele que dá uma volta inteira, ele mede quantos graus? Metade, 180. A volta toda é 180 duas vezes. Indique a vértice de cada ângulo, ponto de partida. Então, ele estava representando. Qual é o ponto que eu vou juntar? Que as duas se encontram lá embaixo. Observe a figura e complete. Qual é a vértice do ângulo? Qual é o ponto de encontro das duas retas? Quais são as semi-retas que formam o ângulo? A, N, ponto de partida, e o N, o ponto de partida, e M. Qual é a indicação desse ângulo? Então, o que é que eu vou botar? M, A, chapeuzinho, M. Ou M, A, chapeuzinho, circunflexo, N. Na próxima página, classifique os ângulos em agudo, reto e obtuso. Responda, o que é ângulo? Qual é o instrumento utilizado para medir o ângulo? Está lá no livro. Qual é a unidade empregada para medir o ângulo? Lembra daquela bolinha que ela recebe o nome de graus. Associe as colunas. A, B, C, D, E. A, ângulo reto. B, ângulo agudo. C, ângulo obtuso. D, ângulo raso. E, ângulo de uma volta. Então, vocês vão ler novamente o texto de matemática para poder responder. Na 141, escreva a indicação de cada ângulo. Qual é a indicação de cada ângulo? A mesma coisa que a gente fez aqui no quarto quesito e na explicação tem. E no livro de vocês, na página 136, também mostra como é que vai ser feito. Dá o exemplo. Marque os ângulos dos polígonos. Aqueles lá, na figura a gente vai marcar nos cantinhos dela, tá? Encontre pelo menos um ângulo formado nessas figuras, na tesoura, no relógio, no cone
e no quadro, na moldura de um quadro. Mãos à obra. Dúvidas, nós estaremos aqui para tirar todas as nossas dúvidas no nosso encontro às 3 horas da tarde, tá? Beijo, meus amores, até amanhã, espero todos vocês, hein? Lembrando de farda.